Neste vídeo, você vai conhecer 7 frases que os homens mais poderosos usam em momentos estratégicos e, o melhor, sem parecerem carentes, necessitados ou tentando impressionar. Frases que cortam como navalha, que impõem sem precisar ameaçar, que convidam sem suplicar. Algumas palavras mudam tudo. Em segundos, elas revelam quem manda, quem se entrega e quem está desesperado. Um homem pode passar horas na academia, vestir a melhor roupa, andar com postura reta, mas bastam 3 frases mal colocadas para ele perder todo o respeito. Porque não é só o que se fala, é como se fala e por que se fala. As palavras certas transformam um homem comum em uma presença impossível de ignorar, e as erradas fazem ele desaparecer. E é aí que entra o poder oculto da linguagem masculina. Poucos percebem, mas os homens mais desejados e respeitados não gritam, não imploram, não convencem. Eles apenas falam, pouco e certo, e cada frase carrega um comando psicológico que ativa respeito, desejo ou admiração. Atenção, a frase número 1 é a mais perigosa e a mais poderosa e vai estar no final. Agora, respire fundo, porque a contagem começa. Frase 7. Se não for bom para mim também, tô fora. Simples, direta e brutal. Essa frase tem um efeito instantâneo. Ela comunica que você tem critérios, que sua presença tem valor e que você não está ali para agradar ninguém à custa da sua própria dignidade. A maioria dos homens se dobra para manter alguém por perto, aceita migalhas, tolera desrespeito, tudo por medo de perder. E é justamente isso que te torna descartável. Quando você diz, com firmeza e tranquilidade, que só permanece onde também ganha, você ativa um gatilho que poucas mulheres resistem, o desafio. Você se torna escasso, diferente. Um homem que sabe sair quando precisa. E é esse tipo que fica na memória. Essa frase serve para encontros, negociações, discussões e até amizades. Ela mostra que você sabe dizer não e que não vive de aprovação. Cuidado para não usá-la com arrogância. Ela não é uma ameaça, é um lembrete, um limite silencioso. E limites despertam respeito. Essa é apenas a 7ª. A próxima, ainda mais afiada. Quando um homem é capaz de colocar esse limite, ele deixa claro que tem um senso de merecimento bem definido. Isso não afasta mulheres, atrai, porque transmite segurança. Mostra que você não está disponível a qualquer custo e que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. Essa energia é rara e onde há escassez, há valor. Frase 6. Fica à vontade, mas eu também faço minhas escolhas. Essa frase é como um espelho. Ela devolve a outra pessoa a liberdade que tanto exige, mas junto com ela vem a responsabilidade das consequências. É uma resposta que, dita com calma e firmeza, tem o poder de desarmar joguinhos, manipulações e tentativas de controle emocional. E o mais interessante, ela não soa agressiva, soa justa, soa madura, e é exatamente por isso que ela impacta tanto. Imagine a cena. Você está em uma conversa onde a mulher diz algo como "eu faço o que eu quiser" ou "ninguém manda em mim". A maioria dos homens responde tentando se impor e falha, porque quando você tenta forçar, você perde. O homem poderoso não força, ele expõe. Ele responde com uma frase como essa que devolve liberdade, mas deixa claro que também há limites. Você diz, ok, faça o que quiser, mas entenda que eu também vou fazer o que for melhor para mim. Isso muda o jogo, porque tira dela o controle da narrativa e traz a atenção de volta para a sua presença. Essa frase mostra que você não está ali para prender ninguém, mas também não está disposto a ser preso por medo de perder. E é justamente essa postura que ativa respeito. Mulheres não respeitam homens que toleram tudo. Elas testam os limites e, quando não encontram, perdem o interesse. Quando você diz, eu também faço minhas escolhas,
você avisa, sem precisar ameaçar, que também sabe ir embora, que também sabe cortar. E isso, meu amigo, é magnético. No fundo, essa frase ativa um dos maiores gatilhos emocionais em qualquer relação: o medo da perda com base em um critério justo. Não é ciúmes, não é pressão, é padrão. Você comunica que respeita a liberdade, mas exige reciprocidade. E isso muda tudo. Mais do que uma defesa, essa frase é um espelho que reflete maturidade emocional. Ela diz que você está no controle da sua vida, não tentando controlar a dela. Que você observa, que você decide. Que você não entra em jogos, e se entra, é para vencer com silêncio. E quando um homem chega nesse nível, ele se torna imprevisível. E um homem imprevisível nunca é ignorado. Prepare-se, a próxima mergulha ainda mais fundo, porque não é mais sobre o que você aceita ou rejeita, é sobre como você define quem entra e quem nunca mais volta. Frase 5. Não preciso provar nada para ninguém. Essa frase carrega um peso silencioso, um tipo de poder que não grita, mas domina. Ela desmonta inseguranças, desfaz provocações e encerra discussões antes mesmo que comecem. Quando um homem diz isso com convicção, ele declara que já se validou por dentro e que não precisa mais da permissão de ninguém para existir como é. Vivemos numa cultura de exibição constante. Homens gastam energia tentando mostrar que são fortes, bem-sucedidos, desejáveis. Fazem isso com carros, com redes sociais, com discursos ensaiados. Mas o verdadeiro homem poderoso não está nesse teatro. Ele não precisa provar que é leão, ele simplesmente se comporta como um. E quem está ao redor sente a diferença. Dizer, não preciso provar nada para ninguém, é rejeitar o jogo da vaidade. É mostrar que você opera em outro nível, que sua autoestima não depende de aprovação externa. E isso, por si só, já é uma ameaça para quem vive da aparência. Quando você solta essa frase, você transmite que já venceu a guerra mais difícil, a interna. E homem que venceu a si mesmo não tem concorrente. Essa frase deve ser usada estrategicamente, quando alguém tenta te desafiar, duvidar de você ou te provocar esperando uma reação emocional. Pode ser em um relacionamento, em uma reunião ou até em um bate-papo informal. Em vez de explicar, justificar ou rebater, você apenas olha firme e diz: não preciso provar nada para ninguém. O impacto é imediato, porque o silêncio que vem depois dessa frase fala mais alto do que qualquer argumento. E mais, ela te protege, porque um homem que sente a necessidade constante de se provar está sempre vulnerável, sempre sujeito ao julgamento dos outros. Já o homem que se conhece, que se aceita e que se banca, esse é livre, e liberdade masculina é uma das forças mais atraentes que existem. Ela comunica que você não precisa ser escolhido. Você escolhe. Que você não se molda para agradar, você se molda para evoluir. E isso incomoda muita gente, porque mostra um padrão que poucos conseguem manter. Essa frase é uma muralha invisível. Ela protege sua energia, seu tempo, sua identidade. Quem entende, respeita. Quem não entende, se afasta. E tá tudo bem, porque um homem de verdade não se curva para ser aceito. Ele se ergue para ser lembrado. A próxima frase transforma a dor da rejeição em uma ferramenta de autoridade, porque um homem poderoso sabe, até o não pode ser um trunfo. Frase 4. Se não me quiser, alguém melhor vai querer. Essa frase é dinamite, não porque é dita com arrogância, mas porque é carregada de uma certeza interna que poucos homens têm, o senso de que a própria presença é valiosa. Ela transforma o medo de rejeição em força, e isso muda tudo, porque o que destrói a maioria dos homens não é ser rejeitado, é se sentir insuficiente depois disso. Ao dizer, se não me quiser, alguém melhor vai querer, você muda a lógica. Você sai do lugar de necessidade e entra no de abundância. Você comunica, sem gritar, que sua vida não gira em torno de ser escolhido, ela gira em torno de viver com quem te reconhece. Essa frase coloca um ponto final em relações tóxicas, jogos emocionais e humilhações sutis, porque ela carrega uma mensagem brutal. Você não é minha única opção, e eu também sei dizer adeus. A maioria dos homens aceita migalhas emocionais por medo de perder a única mulher que lhes dá atenção, mas esse medo é uma prisão, e essa frase é a chave. Quando você acredita que o mundo é vasto,
que há outras mulheres, outras conexões, outras possibilidades, você se torna mais leve, mais confiante, mais seletivo. E isso, ironicamente, faz você se tornar ainda mais desejado. Essa frase deve ser usada com calma, não como provocação. Não é para lançar como ameaça, é para dizer como uma verdade tranquila. Um lembrete de que você está bem, com ou sem ela, que você não precisa implorar, mendigar, nem esperar alguém enxergar seu valor. Você já sabe quem é. E por isso, se ela não quiser, tudo bem. Tem alguém lá fora, mais madura, mais preparada, mais compatível, que vai querer e vai valorizar. Ela também serve para o pós-término. Quando a tentação de se rebaixar para reconquistar aparece, solte essa frase em pensamento, ou diga com clareza, se for necessário: eu não fui rejeitado, fui redirecionado. Isso é domínio mental, isso é presença, isso é poder. Quando um homem consegue falar essa frase de forma genuína, ele transcende o desespero da validação externa, ele assume o controle do próprio valor. E a verdade é simples: quando você para de pedir atenção, você começa a atrair respeito. A próxima frase não fala sobre rejeição, fala sobre ação, sobre o momento em que você para de pedir e começa a liderar. Frase 3. Não vou insistir, eu ajo uma vez só. Essa frase carrega um tipo de ameaça silenciosa que nenhuma mulher ignora. Não porque você grita, não porque você se impõe, mas porque você mostra que tem um código e cumpre. Você não é o tipo que envia 1000 mensagens, que pergunta se está tudo bem 20 vezes, que tenta convencer alguém do próprio valor. Você age uma vez, com clareza, e se não for reconhecido, você recua, você desaparece. A maioria dos homens insiste, força situações, procura justificativas, e nisso perde o respeito. Porque quanto mais você insiste, mais comunica que precisa daquilo para se sentir completo. E ninguém respeita um homem que se dobra para ser aceito. Já quando você age uma vez, de forma clara e confiante, e depois silencia, você planta um tipo raro de inquietação no outro. A pessoa começa a se perguntar: por que ele não insistiu? Será que ele não se importa? Será que eu perdi alguém valioso? E aí nasce o efeito reverso. É ela quem começa a correr atrás. Essa frase é ideal para situações em que você propõe algo, um encontro, uma conversa, um passo adiante, e recebe indiferença. Em vez de se justificar, você diz: não vou insistir, eu ajo uma vez só, e sai de cena. Essa saída elegante, sem drama, sem explicação, é o que mais mexe com a mente de quem está do outro lado, porque o silêncio de um homem com valor grita mais alto que 1000 pedidos. Essa postura também mostra que você não depende daquela resposta, que sua vida continua, que seu valor não está condicionado à aceitação de ninguém. Isso ativa o instinto feminino de escassez. Ele pode estar indo embora para nunca mais voltar. E esse pensamento, quando nasce, muda tudo. Importante, essa frase não é sobre orgulho, é sobre padrão. Você age com clareza, uma vez. E se não há retorno, não há insistência, porque quem sabe o que vale não repete pedido, não força a entrada. Só permanece onde é bem-vindo. A próxima frase vai além da ação. Ela revela um segredo de quem tem domínio absoluto sobre suas emoções. Porque não é só sobre fazer ou não fazer, é sobre saber quando calar e deixar o mundo vir atrás. Frase 2. O silêncio diz mais do que qualquer explicação. Essa frase é um escudo, uma arma, um farol de presença masculina, porque no mundo onde todos falam demais, o homem que sabe calar se torna raro e perigoso. Essa frase não é apenas sobre ficar quieto, é sobre fazer do silêncio uma resposta, uma declaração, uma postura. Quando você a usa, você comunica que não precisa justificar, que não vai se explicar e que o outro vai ter que lidar com isso. Ela serve para momentos de tensão, quando alguém te provoca, te acusa ou espera que você se desespere para tentar consertar a situação. A maioria dos homens caem nessa armadilha. Tenta explicar demais, se defende, fala o que não precisa. E quanto mais fala, mais se enfraquece. Já o homem que se cala, que observa,
que mantém um olhar firme e a boca fechada, e esse deixa o outro em dúvida. E a dúvida é mais poderosa do que qualquer resposta. Essa frase também é uma forma de proteger sua energia, porque nem todo ataque merece reação, nem toda cobrança merece resposta. Às vezes, o silêncio é a mensagem mais clara, mais dura, mais eficaz. Ele mostra que você está no controle, que você escolhe quando falar e que seu silêncio tem peso. Usar essa frase em um momento certo causa impacto. Por exemplo, depois de ser acusado injustamente ou após uma provocação emocional. Em vez de rebater, você apenas diz: o silêncio diz mais do que qualquer explicação. E fecha a conversa, sem mais. Isso desarma, porque o outro esperava drama e recebeu postura. Essa frase também ativa a curiosidade. O silêncio sempre gera tensão, e tensão atrai atenção. Ao invés de correr atrás, você se torna o centro, porque agora é o outro que precisa decifrar o que você está pensando, o que vai fazer, ou se ainda está presente. Você passa de reativo para enigmático. E o homem enigmático domina o espaço sem precisar ocupar todos os cantos. Mais do que uma resposta, essa frase é uma filosofia. O homem que a incorpora vive com mais paz, mais poder e mais respeito. Porque ele entende que falar demais é entregar demais, e que quem se cala, às vezes, controla tudo. Agora, prepare-se, porque a próxima frase é a mais perigosa, a mais definitiva, a que separa os homens comuns daqueles que se tornam lenda. Frase 1. Eu sou o prêmio. Essa frase muda o jogo, porque ela inverte completamente a dinâmica onde tantos homens se perdem, a de correr atrás, implorar por atenção, disputar migalhas de validação. Quando você diz eu sou o prêmio, você rompe com a ideia de que precisa conquistar alguém para se sentir completo. Você afirma com todas as letras que quem tem é que venceu. Mas atenção, essa frase só funciona quando vem de dentro, não quando é usada como provocação, mas como convicção. Quando o tom não é de arrogância, e sim de certeza silenciosa. Você não grita isso, você vive isso. Você transmite essa ideia com cada gesto, cada palavra, cada decisão. E o mundo responde. Um homem que se vê como o prêmio não aceita desrespeito, não disputa espaço, ele escolhe com quem anda, ele impõe o padrão, ele entra em um lugar e a energia muda, porque ele não está tentando se encaixar, ele está decidindo se vale a pena permanecer. E essa postura é irresistível. Quando você internaliza essa frase, sua comunicação muda, sua linguagem corporal muda, suas escolhas mudam. Você para de correr atrás de quem te trata como opção. Você para de implorar para ser visto, porque entende que se alguém não consegue enxergar seu valor, não é você quem perde, é ela. E isso te liberta. Dizer eu sou o prêmio não é sobre orgulho, é sobre identidade. É saber que você tem valor, propósito e presença. E que quem quiser estar ao seu lado precisa trazer algo real, não só beleza ou promessas vazias. Você se torna seletivo, escasso, desejável. Porque o homem que se vê como prêmio nunca implora. Ele impõe, ele inspira, ele lidera. E esse é o ponto final. Ou melhor, o novo começo. Porque quando você começa a falar como um homem de alto valor, o mundo começa a te tratar como um. Agora você já sabe as 7 frases. E tem um arsenal psicológico que poucos usam, mas que todos respeitam. A escolha agora é sua. Continuar se explicando, se diminuindo, se provando, ou falar menos, agir certo e deixar que o silêncio e a presença façam o trabalho. Se esse conteúdo mexeu com você, leve ele contigo, aplique, pratique e prepare-se para o efeito colateral inevitável, o respeito silencioso e o poder real.